Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui novamente ao ar para levar a vocês uma mensagem, em especial nossos irmãos da Congregação Cristo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aí de Uberlândia, também das cidades do entorno, especialmente os nossos irmãos que moram em Patrocínio, Minas Gerais, e também em Uberaba, Minas Gerais, que ainda não conseguimos recomeçar nossos cultos nesses locais por causa das restrições, não simplesmente restrições legais, né, mas restrições reais que estão sendo causados pelo coronavírus e que, segundo as autoridades de saúde, esse é um momento especial, grave e que, portanto, devemos evitar as aglomerações. Muitas pessoas imaginam que reunir-se ou não em culto depende de decisões da justiça, do governo. Acho que não, ou melhor, teria certeza que não. Nós não nos reunimos em culto porque fomos aconselhados a não nos reunir, porque isso significa aglomeração e as autoridades de saúde pedem, pelo amor de Deus, que nós não aglomeramos. Por isso, para nós não é uma questão simplesmente legal, mas é uma decisão voluntária, como nós, como luteranos, guiamos a nossa vida pela liberdade, né? E é na nossa liberdade que muitas vezes nós buscamos servir, que nós devemos, enfim, servir o nosso semelhante. Somos livres, como disse Lutero, para servir. E nesse momento nós queremos servir a sociedade no sentido de forma alguma, promover qualquer uma forma de aglomeração, principalmente neste momento mais complicado, particularmente nas nossas cidades aqui no entorno de Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Araguari, enfim, nessa região do Triângulo Mineiro, que nós estamos vivendo um momento crítico. Bom, nós estamos nadando, né? E estamos chegando na praia. Isso significa que nós não queremos morrer antes de chegar na praia. Nós queremos nos preservar até chegar a vacina e com ela termos assim um pouquinho mais de garantia para começar ou recomeçar os nossos encontros. Então nós não vamos e não queremos nos precipitar, né? Precisamos ter um pouquinho mais de paciência, não vamos dar mancada justamente neste momento em que a vacina já está tão próxima e alguns já tomaram, inclusive, a primeira dose, outros já tomaram a segunda dose, pessoas de mais idade, justamente aquelas que mais correm riscos. Portanto, nossas reuniões na igreja, elas não dependem de decisões legais, né? Elas dependem do bom senso e da orientação das autoridades de saúde que estão pedindo para que não haja aglomeração. Existem algumas aglomerações, infelizmente, quase que inevitáveis, que são aquelas de transporte público, enfim, e que certamente causam bastante problema, mas são necessárias, porque algumas pessoas precisam ir trabalhar e tal, tem esse risco. Mas nós, como igreja, nós cremos também que o espaço de Deus é o mundo, o espaço de Deus é a nossa casa, o espaço de Deus não é só o templo, que nós estamos agora temporariamente fechados. E qualquer decisão de governo, ela não tem absolutamente nada a ver com a nossa liberdade de culto. Nós continuamos livres para servir e na nossa liberdade nós escolhemos, como cristãos livres, escolhemos fechar, cancelar nossas atividades de aglomeração em cuidado ao nosso semelhante, em cuidado para com a sociedade e atendendo os apelos das pessoas diretamente envolvidas com o problema, que são aquelas que são autoridades de saúde. Portanto, não são autoridades jurídicas, não são autoridades executivas, não é o legislativo, não é o judiciário, não é o executivo que determina isso para nós.
O que determina isso para nós é a nossa liberdade de atender os apelos das autoridades de saúde. Bom, esclarecido isso, esperamos que nós possamos nos reunir o quanto antes, mas enquanto isso, nós apelamos para as alternativas que temos. Quais são as alternativas? Bom, em casa, vocês têm a Bíblia, vocês podem ler. Em casa, vocês podem orar, porque Deus está lá também. A Escritura diz, onde 2 ou 3 estão reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. E não diz que necessariamente tem que ser no templo, né? Pode ser em casa, pode ser o lugar onde a gente está, os cultos domésticos, enfim, né? As celebrações em casa, ou mesmo individuais, quando coletivamente isso passa a ser bastante complicado e difícil, a não ser por unidade domiciliar, já que as pessoas que lá habitam convivem no dia a dia e cada um se cuida e cada um tem uma grande responsabilidade para com o seu familiar próximo, principalmente. Bom, mas dito isso, nós queremos entrar então para o nosso estudo hoje. E pedimos que Deus Espírito Santo abençoe a todos com sua misericórdia, com sua graça, com o seu dom, para que possamos assim ter um coração aberto para a palavra de Deus e para que o poder do Espírito Santo possa produzir frutos na nossa vida. E esses frutos tão importantes nesse momento, o fruto do fortalecimento da nossa fé e como consequência da nossa esperança, né? Da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, né? Enfim, são coisas que são frutos necessários do fortalecimento da fé que é realizado pelo Espírito Santo quando nós nos concentramos na palavra, porque a palavra tem poder, porque através dela o Espírito Santo toca, age, né, no nosso coração. E nós queremos ler o Salmo, que será o Salmo do domingo que vem. Né? O Salmo do domingo que vem, que é o Salmo 148. Esse Salmo, ele é muito interessante. Bem, nós vamos ler em primeiro lugar o Salmo, para depois fazer a nossa reflexão e as nossas avaliações. Na verdade, o Salmo é um coro de aleluia. Né? Essa palavra aleluia, né, inclui, digamos assim, na sua raiz, coisas como Deus Salvador. Né? É um clamor pelo Deus Salvador. Né? É um bendizer esse Deus grandioso e salvador. E aqui no caso do Salmo 148, do Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Todas as coisas mesmo, não só o mantenedor da nossa vida espiritual, né? Da nossa fé, que ele o faz através da palavra e dos sacramentos, mas o mantenedor também da nossa vida, mas não só da nossa vida, né? O mantenedor da natureza como um todo. Nos céus, ele mantém os céus, ele mantém o universo e o mantém a terra. Na terra ele mantém todas as coisas materiais e mantém também a vida dos animais, as matas, as florestas, as águas, enfim, tudo isso participa junto com todos os animais num coro de louvor a Deus. Então não somos só nós que na igreja louvamos a Deus, né? Fora da igreja também nós louvamos a Deus, mas fora da igreja não somos só nós que louvamos a Deus. Há um coro de aleluia que é feito por toda a criação, pelos animais, pela sua beleza, o canto dos pássaros, que maravilha, nós nos encantamos muitas vezes com o canto dos pássaros, é um aleluia para Deus, né? O bater das ondas do mar contra as rochas, aquele som, é uma maravilha, é um louvar a Deus, né? O vento sussurrando, é um louvar a Deus, a beleza da flor, a beleza, as cores, né? O sol se pondo num extraordinário ocaso, isso é um louvor a Deus.
né? Então toda a natureza se junta num louvor a Deus. O salmista aqui está extremamente inspirado, ele olha para a natureza, nós precisamos olhar a natureza e na natureza ver também a presença e o poder de Deus, mas principalmente não só a presença e o poder de Deus, mas Deus sendo louvado, Deus sendo louvado. Salmo 148, ele começa com essa palavra, aleluia. Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-me todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem ao Senhor, louvem os monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas, todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra, de todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo, louvem todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Bem, nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. Primeiro, louvem o Senhor os céus, os anjos, louvem a Deus. Os céus. Essa primeira parte. A segunda parte, louve o Senhor a natureza. A natureza que inclui o universo, sol, lua, estrelas, a água que está suspensa na umidade e através dela vem a chuva, as águas, louvem o Senhor, as florestas, as árvores frutíferas e os cedros, incluindo, na verdade, todas as árvores, os monstros marinhos, sei lá, tubarões, baleias, louvem o Senhor, e aí todos os animais, e depois, essa é a segunda parte, e a terceira parte, então, apela para os seres humanos, para todos os seres humanos louvarem o Senhor. Então, anjos dos céus louvem o Senhor, universo, terra e animais louvem o Senhor, e seres humanos louvem o Senhor. Aleluia. Bem, eu gostaria de me concentrar hoje nessa questão assim quase que inusitada, e que não é tão comum assim a referência a ela na Escritura Sagrada, do louvor que vem da natureza. A natureza também foi criada para louvar a Deus. E aí uma pergunta muito óbvia vem na nossa cabeça. Qual é o louvor de uma natureza depredada? Qual é o louvor a Deus de uma mata indiscriminadamente cortada, derrubada e queimada? Qual é o louvor de Deus das águas suspensas, que estão acima, que é o vapor, que é a atmosfera? Qual é o louvor da atmosfera a Deus se a atmosfera sofre? Sofre na sua camada de ozônio, que acaba filtrando mal os raios solares e prejudicando não só os seres humanos, mas a natureza. E uma outra coisa também muito importante que afeta a atmosfera e a Terra como consequência é o aquecimento global. Qual é o louvor que o aquecimento global, que a atmosfera aquecida exageradamente rende ao Senhor? Se ela está promovendo, digamos assim, parte
da destruição da própria Terra. Vejam o derretimento do gelo das camadas polares que tem diminuído em função do aquecimento global. O aquecimento global é uma realidade. Como é que ele acontece? Ora, a atmosfera que nos cerca, ela é uma estufa. Ora, o efeito estufa, ele é absolutamente necessário. Se ele não existisse, a gente ia congelar e desaparecer. Então a atmosfera é uma estufa. Uma estufa muito bem temperada, cuidada. Ela tem o ar, quanto mais próximo da superfície da Terra, mais denso. Quanto mais afastado da superfície da Terra, menos denso. Mas, de qualquer maneira, este ar que nos envolve, ele é aquecido pelos raios solares, tanto diretamente quanto indiretamente, sendo refletido da Terra para fora, para o espaço. Só o que tem acontecido é o seguinte: pelas emissões dos gases, os gases de CO2, gás carbônico e também o gás butano, esses gases que sobem, eles acabam fazendo com que esse cobertor chamado atmosfera, que nos cobre, fique mais denso e esquente mais. E aí aumenta a temperatura. E ele aquece mais por quê? Porque o ser humano, na sua ambição, ele está excessivamente queimando petróleo, queimando florestas, né? Cobrindo áreas enormes com suas hidrelétricas de água, fazendo com que o apodrecimento da vegetação, num primeiro momento, produza gás metano, que absorve muito calor e muito mais do que o gás carbônico, e isso faz com que esse cobertor que nos cerca é superaquecido. E aí interfere nos ventos intercontinentais, interfere nesse fluxo dos ventos, porque o vento, para soprar, ele precisa de diferenciação de pressões, e pressão tem a ver com calor do ar diferente de um lugar para o outro, e interfere nesse fluxo de ar. E esse fluxo de ar distribui de forma muito inteligente a umidade que faz chover em determinados lugares quando necessário. Então essa interferência nesse fluxo dos ventos intercontinentais, a interferência, digamos, desse aquecimento, que pode ser ainda não tão grande sentido em outro lugar em termos de temperatura, mas qualquer mudança ela é muito radical e importante e interfere nessa circulação. Então começam a ter ciclones, começam em alguns lugares secas, em outros lugares enchentes, enfim, há uma pane quase que generalizada nesse processo regulatório do clima sobre a Terra. E isso nós estamos provocando por causa de nossa ambição. E aí nós não podemos simplesmente apenas culpar aqueles que desmatam quando queimam, né? Na verdade, nós não precisamos desmatar mais nada. Um professor meu, tempo que eu estava fazendo doutorado, depois acabei não terminando por motivos profissionais, mas ele estava fazendo uma pesquisa para o governo, e o governo tinha encomendado com um grupo de cientistas, de que nós temos no Brasil terras aráveis, disponíveis, basta aproveitar melhor, para triplicar ou duplicar várias vezes a nossa produção agrícola, que já é tão importante assim, e fator tão fundamental para o nosso crescimento econômico, com as exportações e tudo. Nós podemos aumentar, não precisamos desmatar absolutamente nada. Não precisamos interferir negativamente na natureza de forma alguma e podemos aumentar a nossa produção. Então, desmatamentos, essa é uma coisa, uma pauta que precisa estar, digamos assim, na nossa vida, porque como é que um mundo esculhambado, sujo, como é que um rio Tietê, que cheira mal, pode louvar a Deus? Como é que a poluição do ar,
que interfere com esses aerossóis, que são partículas que estão na atmosfera e que contaminam a atmosfera e fazem com que a chuva seja ácida, como é que essa água suspensa, conforme diz o Salmo, ela pode louvar a Deus? Bem, se está doente. Como é que nós doentes podemos louvar a Deus? Ou como é que diz a própria Bíblia, se nós morremos, como é que nós podemos louvar a Deus? Mortos não, só depois da ressurreição. Então Deus nos quer vivos para o louvar. E Deus quer a natureza saudável para que ela o possa louvar de uma forma correta. Todos nós, de uma certa forma, deixamos para trás o que é chamado de pegada ecológica. Nós sempre, de uma certa forma, temos uma contribuição na sujeira, digamos assim, que impacta na qualidade, digamos assim, do meio ambiente. Então, ali também está o nosso pecado. Né? Nós normalmente achamos que pecado é matar, roubar, pecado é adulterar, pecado é mentir, mas pecado também é complicar o louvor que é rendido a Deus por uma natureza esculhambada. E nós não achamos que não temos nenhuma responsabilidade. Temos sim. Você sabia que quando você gasta energia, isso tem impacto na produção da energia. Quando você sai de carro, isso tem impacto na queima do combustível. Então, cuidar e fazer as coisas com critério e com cuidado. Alguns dizem assim, sim, mas eu tenho dinheiro para pagar a energia, por isso eu deixo lâmpada ligada, por isso eu deixo aparelho funcionando, pouco importa, eu consigo pagar sim, mas isso tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Então precisamos economizar água, economizar energia, economizar também a própria comida. A produção da comida sempre tem um impacto negativo. Então, o desperdício é um pecado. O desperdício impacta sobre o meio ambiente e aí o meio ambiente sofre na sua missão, conforme o Salmo 148, de louvar a Deus. Então, assim é com a água, assim é com as matas, assim com os animais. Quantos animais já desapareceram? Quantas espécies já se foram? Então precisamos preservar os animais. Todo aquele cuidado, digamos, vamos cuidar das baleias, vamos cuidar das tartarugas. Ora, isso não é excentricidade. Isso é fazer com que as baleias, que provavelmente é a referência a elas, o Salmo 148, quando ele diz, os monstros marinhos louvem o Senhor. A baleia, quando salta, quando nada, quando aparece ou não aparece, quando está no fundo do mar ou na superfície, ela com sua dança está louvando a Deus. Os golfinhos estão louvando a Deus. Os animais estão louvando a Deus. Eu sempre acho muito legal lembrar, uma vez na televisão passou uma série sobre o mar profundo, jamais explorado por ninguém e pela primeira vez filmado. Águas profundas, onde ninguém chegou, e finalmente foi possível chegar e filmar essas águas profundas, e lá se viu a dança colorida e fosforescente de alguns moluscos, de alguns seres, enfim, que habitam aquelas águas tão profundas, produzindo uma dança maravilhosa, colorida e linda, pela fosforescência. O que é isso? O que é isso? Para quê? Ora, isso é um louvor a Deus, porque esses seres também foram criados por Ele. Então nós temos que, na hora, talvez agora que nós nos reunimos tanto em culto, temos talvez um ou outro mais tempo para pensar, vamos pensar um pouquinho nisso também. A nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente. Então o Salmo 148, para mim, é uma das coisas mais lindas e um dos apelos, digamos assim, maiores da Escritura Sagrada em relação a que nós tenhamos cuidado com a natureza. Não é simplesmente ter cuidado porque temos consciência ambiental ou coisa assim, não, porque temos fé também. Porque somos filhos de Deus, porque adoramos a Deus. Só que o nosso adorar a Deus não é uma coisa só nossa.
ela é também dos anjos dos céus, ela é do sol, da lua na sua beleza, é da natureza, das águas que são suspensas, que é a umidade, e aqueles rios, digamos assim, que correm por esses grandes ventos que conduzem essa umidade e fazem chover, e por diferença de temperatura tem um caminho, né? As florestas, que têm uma contribuição fundamental, nós precisamos ter essa preocupação também como filhos de Deus. Então, o grande ecologista também é o cristão, mas ele é por esta razão, porque Deus é o Criador e Ele criou as coisas para que elas o louvem. E talvez entre a natureza, entre a criação, é o ser humano apenas aquele que de fato caiu no pecado. Não foram os animais que caíram, claro que eles sofreram as consequências disso tudo, mas o ser humano é que caiu. Então, é o ser humano que é chamado sempre por Deus para se arrepender e voltar e reconhecer Deus como Senhor em Jesus Cristo e o louvar. Mas esse louvor, ele já existe, né? De uma outra forma, evidentemente, em toda a criação que louva a Deus simplesmente pelo fato de existir, pelo fato de embelezar e pelo fato, enfim, de como resultado louvar a Deus. E aí também, finalmente, o Salmo termina conclamando todo mundo nesse louvor. Então lá, Deus lá em cima no céu, ele vê o louvor como um resultado de um coro, de um enorme coral com muitas vozes, né? Com muitas vozes, milhões de vozes. E uma delas é o sol. Outras são as estrelas, a lua, a atmosfera e o universo como um todo. Depois a terra, com seus animais, os oceanos e as aves. E finalmente, junto nesse coral, estamos nós, presentes com o nosso louvor. E assim, nesse grande coral, Deus é louvado. E termina o Salmo, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, Criador e Salvador. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, nesse momento e todos os dias de nossa vida. Amém. Bem, irmãos, Deus esteja com todos, com sua misericórdia e graça, proteja a todos, e nós, então, oramos em favor de todos para que sejam bem cuidados por Deus e que cada um de nós tenha o suficiente ânimo, força e fé para continuar esta batalha, que é a vida, principalmente nesse momento tão crítico, nesse momento de pandemia. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos que nos escutam. Boa noite.